Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com todos nós. Amém? Seja muito bem-vindo para mais uma Escola Vida Plena. Bom, irmãos, o tema que nós vamos estar trabalhando hoje, vamos estar estudando juntos, é restauração. Restauração é diferente, né? Restaurar é diferente de criar. Criar é você fazer algo do novo, fazer algo do zero, algo que não existia. E quando nós falamos de restaurar, restaurar é você trabalhar sobre aquilo que já existe. É você recuperar algo que se perdeu. É uma família que já existia, que se perdeu. É uma pessoa que conhece a palavra, que caminhava com Deus e no caminho acabou se perdendo. Então isso é restauração. Restaurar é trabalhar sobre aquilo que já existia, sobre algo que já funcionava, que tinha sua função, que tinha o seu propósito. Então, é sobre a restauração que nós vamos tratar hoje. E nós vamos tratar a restauração ou aplicar a restauração sobre 3 aspectos. O primeiro deles é a restauração sobre o conserto de algo desgastado pelo tempo. Segundo, restauração no sentido de reparo de algo que se encontra danificado ou em mau estado. E terceiro, restauração no sentido de restabelecimento de vigor após período de estresse. Então, hoje nós vamos falar de restauração do ponto de vista desses 3 aspectos, ok? Então, restauração sobre o conserto de algo que se perdeu, de algo que se desgastou. Restauração para reparo de algo que se encontra danificado ou em mau estado, e também restauração do ponto de vista de restabelecer o vigor, de restabelecer as nossas forças. Então, primeiro que nós vamos tratar aqui é sobre o conserto de algo desgastado pelo tempo. O que causa o desgaste? O que leva uma pessoa a sofrer um desgaste ao longo do tempo? Então, nós vamos aqui falar de algumas coisas. Falta de um relacionamento profundo com Deus. Quando as pessoas não buscam um relacionamento profundo com Deus, ao longo da caminhada, elas vão se desgastando. Então, uma pessoa, quando ela recém se converte, quando ela tem um encontro com Deus, ela está com todo aquele vigor, né? Uma pessoa recém-convertida, ela muitas vezes é aquela pessoa que ela está tão contente que ela quer falar de Jesus, quer falar de Deus para todo mundo, quer converter todo mundo. A cada 10 palavras que ela fala, 11 é sobre Jesus. Então, a pessoa ela começa a caminhada com Deus, né? Ela recebe a palavra, muitas vezes ela encontra um milagre, ela conhece a Jesus, ela começa a andar na igreja, mas ela não busca um relacionamento profundo com Deus. E quando nós não temos um relacionamento profundo com Deus, nós não temos aquele reânimo, aquele amparo, aquele ânimo que Deus nos traz, né? Então, às vezes, a pessoa ela está na caminhada, né? Está no início de sua caminhada, está bem, está na igreja, mas ela não busca uma intimidade com Deus. E o relacionamento, ele depende de um diálogo. Então, uma pessoa que ela não ora, não busca, e nenhum relacionamento existe sem diálogo. Então, quando a pessoa não busca ter esse relacionamento com Deus, por mais que ela esteja na igreja, por mais que ela seja uma pessoa convertida,
mas a falta de um relacionamento com Deus vai esfriando o seu lado espiritual. E isso vai trazendo um desgaste. Então, é muito importante, irmãos, que nós tenhamos esse relacionamento, que busquemos esse relacionamento profundo com Deus, porque é Ele que vai nos alimentando. Se nós não buscamos a Deus, se nós não temos intimidade com Deus, nós vamos nos esfriando na fé. Um outro ponto também que causa desgaste, além da falta de um relacionamento profundo com Deus, são as decepções. As decepções, elas trazem desgaste. E as decepções, elas podem ser decepções com os irmãos, podem ser decepções com as pessoas da nossa família, e até mesmo com a igreja. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em Deus. Nas pessoas, né? E quando nós confiamos em pessoas, pode estar certo de que virá a frustração. A pessoa ela vai se decepcionar, porque o ser humano é falho. A palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em pessoas, por mais que nós estejamos caminhando na igreja, por mais que nós sejamos convertidos, se nós confiarmos em pessoas, nós vamos passar por decepções. E toda decepção, ela traz um desgaste. Nós estamos, por exemplo, agora em época de campanha política. O que os candidatos querem? Eles querem conquistar o nosso voto. O que é o voto? O voto é a nossa confiança, né? Então, você vai lá, deposita você vota, você dá o seu voto de confiança àquela pessoa, e se você depositar a sua esperança naquela pessoa, certamente você vai se decepcionar. Então, quando nós depositamos nossa confiança em pessoas, nós vamos nos decepcionar. Então, a decepção também é algo que nos causa um desgaste na nossa caminhada. O que mais nos traz um desgaste ou nos causa um desgaste? Caminhar com pessoas que não compartilham da mesma fé. Se deixar ser influenciado, pessoas do mundo não entendem a nossa motivação de fé e nos colocarão à prova, e isso gera conflitos que nos desgastam. Então, outra coisa também que nos traz um desgaste é caminhar com pessoas que não compartilham da nossa fé. É muito provável que no seu trabalho, que na sua faculdade, ou até mesmo na sua sociedade, você tenha que conviver com pessoas que não compartilham da mesma fé. E quando nós caminhamos com pessoas que não compartilham da mesma fé, nós seremos confrontados a todo momento. E isso traz um desgaste. Então, se nós não estamos preparados, né, como nós comentamos, né, se você não tem um relacionamento profundo com Deus, né, e lembrando que nós estamos falando de restauração, nós não estamos falando de pessoas que nunca conheceram a Deus, né, como eu comentei. Restaurar é diferente de criar. Criar é quando você cria algo do novo. Agora, restauração é você recuperar, trazer de novo aquilo que se perdeu. Então, estamos falando de pessoas que caminhavam com Deus. Então, se a pessoa caminha com Deus e ela não busca, não tem um relacionamento profundo com Deus, ela vai sofrer um processo de desgaste. Se ela confia em pessoas, ela vai passar por decepções e certamente será frustrada. Se ela caminha com pessoas que não compartilham da mesma fé e ela não tem um relacionamento com Deus, ela não confia em Deus, aos poucos ela vai começar a ser confrontada e vai começar a passar por um processo de desgaste, e esse desgaste ele vai trazer um esfriamento, e essa pessoa certamente vai se desviar. Então, são alguns fatores que nos traz o desgaste. E uma pessoa que está desgastada espiritualmente, ela precisa de uma restauração. Porque ela já conhece a Deus, ela já conhece a Jesus. Ela precisa de uma restauração. Segundo aspecto, né, o primeiro, conserto de algo desgastado pelo tempo. Segundo aspecto,
reparo de algo que se encontra danificado ou em mau estado. O que pode causar um dano ou comprometer uma pessoa que conhece a palavra, que anda no caminho? Sobrecarga emocional, excesso de trabalho ou a falta dele, excesso de preocupações. A pessoa passa a viver ansiosa, o seu tempo passa a ficar cada vez mais escasso, e a pessoa fica mergulhada em problemas e pensamentos ruins, e não encontra tempo de orar, de ler a palavra, e muito menos de ir à igreja. Uma pessoa com danos emocionais deixa de buscar a Deus e procura muitas vezes ajuda em coisas erradas. Sobrecarga emocional. Eu diria que nos dias de hoje nunca foi tão grave essa situação, porque hoje as pessoas andam emocionalmente sobrecarregadas. Do que nós estamos nos alimentando? Excesso de trabalho, por exemplo, eu cito o meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, há mais de 20 anos atrás, a situação era completamente diferente, né? Nós tínhamos, apesar de sempre trabalhar muito, mas nós tínhamos uma vida um pouco diferente, né? Você tinha um horário para você trabalhar e um horário para você terminar. Eu começava às 7 e terminava às 5. Depois que inventaram isso daqui, você trabalha 24 horas por dia. E se nós não nos policiarmos, nós vamos deixar que as preocupações tomem conta de nós. Pessoas te ligando 10 horas, 11 horas. No meu caso, no meu trabalho, em algumas situações, até de madrugada as pessoas me ligam. E esse excesso, ele tira a nossa atenção. Então, se eu estou na caminhada com Deus e eu me deixo levar por toda essa sobrecarga, seja por excesso de trabalho, ou até mesmo por falta de trabalho, que também é algo que tira a sua paz, né? Nós passamos a nos preocupar mais com as coisas e esquecemos de que aquele que nos sustenta é Deus. Nós temos sim que buscar o equilíbrio, nós temos que trabalhar, mas nós não podemos fazer do nosso trabalho o nosso Deus. Nós não podemos fazer das redes sociais, das mídias sociais, aquilo que motiva a nossa vida. Então, essa sobrecarga emocional, né, que hoje nunca se falou tanto em depressão, em ansiedade. Então, tudo isso, se nós não cuidarmos, isso vai nos trazer um dano, isso vai nos comprometer espiritualmente, né? Eu não sei vocês, mas eu conheço várias pessoas que andavam no caminho, eram pessoas fiéis, mas que se deixaram contaminar por essas coisas. E, irmãos, para sair do caminho é muito fácil. É muito fácil. E hoje, o que não falta é oportunidade para você buscar desculpas para sair do caminho. Então, essa sobrecarga emocional tem feito com que muitas pessoas venham a sair do caminho. São danos, e uma pessoa que tem um dano emocional é difícil de você tratar. Porque esse dano emocional, ele vai trazendo outros danos, a pessoa vai perdendo a esperança de viver, e quando você vê, a pessoa está com sérios problemas, e muitas vezes até espirituais. O que mais pode causar dano ou comprometer? Relacionamentos disfuncionais. Famílias que andam com Deus, mas que ao longo da caminhada passam por problemas disfuncionais. É um filho que tem problemas na escola, traz para dentro de casa e os pais não sabem tratar, isso se torna um problema. Falta de preparo espiritual, falta de autoridade em casa. Tudo isso também pode trazer um dano ou comprometer a vida espiritual. E hoje nós vemos que tem muitas coisas que o inimigo usa para destruir as famílias. Tem as escolas, através da dissimulação das crianças,
tem as redes sociais. Até a minha filha me fez essa pergunta essa semana. Falou: pai, você acha que antes das redes sociais existiam mais traições nos casamentos? Ou hoje, com a rede social, isso está mais recorrente? Eu falei: olha, filha, eu não sei, mas uma coisa é fato, né? Eu, particularmente, eu não tenho redes sociais, porque aí é uma questão pessoal minha. Eu acho que as pessoas acabam se expondo demais, né? E até mesmo porque acaba se tornando um vício, né? Mas basta você dar uma olhada na rede social de conhecidos, de pessoas que você conhece, e você começa a ver algumas coisas que, de fato, olha, se aquela foto que a esposa de um determinado ali colocou não for, para mim, é um pouco estranho, né? Você expor a sua vida daquela forma, uma foto de uma pessoa um pouco mais ousada, ou a exposição da sua família numa mídia social. Hoje, o inimigo, ele atua sem perceber, né? Hoje, o seu filho está no quarto com o celular, as redes sociais estão aí. Existem maníacos que são especialistas em atuar através das redes sociais. Então, tudo isso vai trazer problemas para dentro de casa. Então, são filhos que são doutrinados, são esposos, são esposas que são tentados de diversas formas, e mesmo caminhando com Deus, se você não cuidar, isso vai trazer um dano, isso pode comprometer a sua família. O que mais pode causar um dano ou comprometer a sua caminhada? A perda de foco e a perda de visão espiritual. Desviar dos caminhos. Isso, irmãos, é muito sério, porque quando nós começamos a caminhar com Deus, quando nós começamos a buscar a Deus, o inimigo ele vai nos tentar, ele vai fazer de tudo para nos tirar do foco, através de companhias, através de situações. Pessoas vão tentar te tirar do caminho, sejam através de propostas, sejam através de doutrinações, e nós precisamos manter o nosso foco e não sair do caminho. Então, quando você tenta fazer as coisas do seu jeito, quando você esquece que a sua vida deve ser pautada na palavra de Deus, você pode sair do caminho, né? Então, isso pode te causar um dano e comprometer a sua vida espiritual. Então, além de um desgaste, além de um dano que uma pessoa pode sofrer ao longo da sua caminhada, e isso trazer uma necessidade de restauração para que você volte a andar nos caminhos do Senhor, uma outra coisa também que pode acontecer e que você certamente precisará de restauração é perder a sua força e o seu vigor. Então, a restauração ela também serve para um restabelecimento de vigor após um período de estresse e tribulação. O que nos faz perder um vigor? O que nos faz perder as nossas forças ao longo da nossa caminhada? Uma coisa é enfrentar uma batalha sem as armas corretas. Então, nós sabemos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele nos ensinou, ele nos alertou que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os homens, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ele, inclusive, nos dá as armas para que possamos enfrentar as batalhas. Então, o que pode tirar o teu vigor, a tua força? O que pode também te tirar do caminho? É você não estar preparado para enfrentar as batalhas que nós temos que enfrentar. E uma coisa é certa, irmãos, quando nós assumimos a nossa identidade em Cristo, quando nós decidimos caminhar com Jesus, nós automaticamente nos tornamos um inimigo de Satanás. E ele vai tentar de todas as formas
nos destruir, nos tirar dos caminhos. E o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não são contra pessoas. Por mais que o inimigo coloque pessoas na nossa caminhada, ele vai usar pessoas para que nós sejamos atingidos, para que nós sejamos golpeados, para que nós sejamos desviados do caminho. E tudo aquilo que a gente já disse até agora, né? Mesmo que você ande, você está na igreja, você anda com Deus, mas se você não ora, se você não vigia, se você não busca, se você não se reveste das armaduras que Deus te dá, por mais que você ande na caminhada, por mais que você busque intimidade, mas se você não estiver preparado, e mesmo a pessoa preparada, né, quem já passou por situações de batalha espiritual sabe disso, por mais que você esteja preparado, quando você passa por uma situação de uma batalha espiritual, quando você termina uma batalha espiritual, você sai fisicamente destruído. E se você não buscar a força em Deus, porque é Deus quem te restaura. Eu já passei por isso, eu já passei por situações de confronto espiritual. E a gente sabe que Deus age, mas após uma batalha, nós saímos completamente destruídos. E se nós não buscarmos a Deus, o nosso vigor vai embora. Você enfrenta a batalha, e se você não tiver aquele processo de revitalização, as batalhas, uma batalha após outra batalha, se você não tem o processo de revigoramento, você vai perdendo as forças, e tudo isso vai te tirar do caminho. Outra coisa também que faz com que nós percamos o nosso vigor, além de nós estarmos preparados, é a falta de cobertura espiritual. A cobertura espiritual, a intercessão, ela é fundamental para que nós estejamos preparados e, diante das batalhas, não venhamos a perder o nosso vigor, não perder as nossas forças. Então, a intercessão espiritual é muito importante. Eu tenho que estar preparado, mas eu tenho que ter uma igreja que ora por mim, e eu tenho que orar pelas pessoas, pelos meus irmãos, pela igreja. Uma outra coisa também que nos faz perder o vigor é a vaidade. Após uma vitória, pensar que está tudo resolvido e que não precisa mais se preocupar. Pelo contrário, quanto mais vencemos as batalhas, mais o inimigo tentará contra nós. Então, tem pessoas que se convertem, têm uma experiência com Deus, ou até mesmo vencem uma batalha e pensam, não, agora está tudo resolvido, não vou ter mais problemas. Eu orei, a minha oração expulsou um demônio, então eu tenho poder. A vaidade, achar que por ter vencido uma batalha, está tudo resolvido, não preciso mais fazer nada. Isso é engano, pessoal, porque quando nós andamos com Deus, quanto mais nós enfrentamos o inimigo, quanto mais nós vencemos, mais ele se levanta contra nós. Mas, proporcionalmente, também Deus, ele age a nosso favor. Mas essa vaidade, ela nos faz perder o vigor. E quando nós perdemos o vigor, irmãos, nós perdemos as forças. E aí nós vamos nos esfriando espiritualmente, quando nós nos damos por conta, nós estamos completamente perdidos, não vamos mais à igreja, não oramos, não buscamos o Senhor. Então, irmãos, recapitulando, a restauração, ela é para aquilo que já existia e que ao longo do caminho se perdeu. Então, o que leva uma pessoa a se perder? O desgaste, por falta de um relacionamento com Deus, os danos que nós sofremos ao longo da nossa caminhada através de decepções com pessoas, e a falta do nosso vigor, o enfraquecimento das nossas forças, que acontece quando nós somos vaidosos, quando nós achamos que
a força vem de nós. Então, tudo isso nos tira do caminho e faz com que nós venhamos a precisar de uma restauração. E como ser restaurado? Quando nós nos encontramos numa situação como essa, afastados, perdidos, distante de Deus e muitas vezes em uma situação muito complicada. E como nós buscamos a restauração? Para que a restauração de Deus aconteça em nossas vidas, nós precisamos tomar algumas atitudes. Porque se você não tomar nenhuma atitude, nada vai acontecer. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Deus, ele não invade o nosso coração, mas ele está disponível. E para que ele faça algo em nossas vidas, para que ele venha nos restaurar, nós precisamos tomar uma atitude. A ação parte de nós. Uma vez que nós agimos, que nós tomamos uma atitude, aí Deus faz o impossível, Deus restaura. Então, para que nós venhamos a ter a restauração de Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes. A primeira delas é buscar a Deus, clamar por Ele. Como fez o salmista, em Salmo 63, no versículo 1, diz assim o salmista: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. O primeiro passo, irmãos, é clamar a Deus. Reconhecer que estamos precisando de ajuda, reconhecer que estamos, talvez, em uma terra seca, exausta e sem água. Ou seja, você está numa situação que você não vai conseguir sair sozinho, você precisa de ajuda. Então, a primeira atitude, a primeira ação que nós devemos tomar é buscar a Deus, assim como o salmista fez. Busque a Deus. Deus está disponível para nos ajudar, mas o que acontece é que muitas vezes nós não buscamos a Deus. Nós falamos aqui de relacionamentos, tem pessoas que não querem um relacionamento com Deus, mas a primeira pessoa que encontra, se abre, expõe o seu problema, e muitas vezes para a pessoa errada. E se você expõe o seu problema, se você abre o seu coração para uma pessoa errada, o que vai acontecer? Vai ser pior ainda. Então, primeira atitude, precisamos buscar a Deus. Uma vez que buscamos a Deus, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo. Nenhum relacionamento, ele sobrevive sem diálogo. Então, o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai, ele precisa de um diálogo. Ele precisa de oração. João, capítulo 14, de versos 20 a 21. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que guarda os seus mandamentos, Deus se manifesta. João 1, dos versos 12 a 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando nós buscamos a Deus e desenvolvemos um relacionamento com Ele, nós nos tornamos filhos. Nós restauramos a nossa identidade como filho que se perdeu ao longo da caminhada. Deus, Ele nos restaura. Ele nos traz de novo, nos coloca de novo na posição de filhos. E não andaremos mais sós. Ele nos ama e caminha conosco. Então Deus, Ele caminha conosco. Ele não só nos restaura quando nós desenvolvemos o relacionamento com Ele, mas Ele caminha conosco. Além de buscar, além de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos também nos alimentar da palavra constantemente para que sejamos fortalecidos espiritualmente.
Então isso é fundamental. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meditar na palavra, buscar a palavra é fundamental, porque ela é a luz que nos guia. Então, uma pessoa que não busca a palavra, que não medita na palavra, ela perde aquilo que te dá a direção, que a luz que ilumina é o que te mostra o caminho. Então, além de buscar a Deus, além de desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele, nós precisamos também nos alimentarmos da palavra, porque ela que nos dá a direção, ela que nos mostra o caminho. Além de buscar a palavra, nós também precisamos aprender a confiar em Deus. Salmo 25, de 1 a 5, a Ti, Senhor, eleva a minha alma, em Ti confio, ó meu Deus. Não deixeis que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu Salvador, e minha esperança está em Ti em todo o tempo. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, nós não somos frustrados. Aqueles que confiam em pessoas, certamente serão frustrados. Mas quando nós confiamos em Deus, nós jamais seremos frustrados. Além de buscar, além de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, além de meditar a palavra, de se alimentar da palavra, além de confiar em Deus, nós temos que ter uma vida de oração e dar graças a Deus por tudo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos vigiar e orar, independente da situação. Então, é um processo. Então, por mais que você se perca ao longo do caminho, Deus, Ele é o especialista em restaurar vidas, em restaurar pessoas, em restaurar sonhos. Então, para você que se encontra, você que já foi da igreja, você que já teve uma experiência com Jesus e que por algum motivo você se desviou do caminho, Deus, Ele está pronto para restaurar a sua vida. Mas para que Ele restaure, você precisa tomar essas atitudes. Você precisa primeiro buscar a Deus. Abra seu coração, assim como o salmista fez. Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Busque a palavra, se alimente da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, se alimentar da palavra também nos ajuda a nos mantermos firmes no caminho. Confiar em Deus, para que não venhamos a nos decepcionar com pessoas, pelo contrário, para que nós sejamos influenciadores e não influenciados. E ter uma vida de oração, vigiar e orar, porque o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Para que não venhamos a cair, nós precisamos vigiar e orar. Concluindo, irmãos, então, para que a restauração comece em nossa vida, é necessário que tenhamos atitude. E essa atitude, muitas vezes, ela parte não apenas de nós, ou de quem está com o problema, mas nós, como igreja também, nós temos que orar e pedir a Deus para que Ele nos mostre, para que nós sejamos sensíveis a enxergar as pessoas que precisam de restauração. Porque muitas vezes tem pessoas que estão ao nosso lado e nós não conseguimos enxergar. Nós temos que pedir a Deus para que Ele nos use, para que pessoas sejam restauradas, porque Deus usa pessoas. Amém? E a restauração de Deus, ela é diferente da restauração que nós, homens, às vezes pensamos, né? Por exemplo, se você bate um carro, você pode pegar esse carro e levar na melhor oficina que você conhecer, você pode levar no melhor
profissional aí de lataria e pintura que existe, ele pode deixar o seu carro perfeito, mas a hora que você for vender o seu carro, se você vai falar para a pessoa que está interessada em comprar o seu carro, vai falar assim: ó, o meu carro, pode olhar, está novo. Eu bati uma vez, mas ele está novo, você não vai achar defeito nenhum. Quem recuperou foi o melhor mecânico do Brasil. Mas o fato de você falar que você já bateu o seu carro, por mais que esteja perfeito, ele vai perder o valor. A diferença de uma restauração que Deus faz é que quando Deus restaura, aquilo que Deus restaura tem mais valor. Por exemplo, um casamento destruído. Um casamento que o casal simplesmente foi cada um por um lado, os filhos se dispersaram. Um casamento restaurado por Deus. Se Deus restaura essa família, se Deus restaura esse casamento, foi um casamento, foi uma família que sofreu um dano. Mas quando Deus restaura, aquilo que Deus restaura tem muito mais valor. Porque o testemunho daquela família vai restaurar outras famílias. Então Deus é tremendo, irmãos, porque a maneira de Deus restaurar é diferente da maneira como nós enxergamos. Quando Deus restaura, você tem muito mais valor. Amém? E para mim terminar, irmãos, eu queria compartilhar um testemunho com os irmãos. Essa semana, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu ouvi um testemunho que impactou muito o meu coração. Talvez até alguns de vocês tenham também ouvido, mas foi um testemunho que impactou muito e fala sobre restauração. E como Deus é tremendo quando a gente está orando, está buscando, está pedindo para que Ele nos mostre, para que Ele prepare uma mensagem. Porque de fato, irmãos, eu estou aqui, mas a minha oração é para que Deus me use, para que aquilo que eu fale não seja algo que venha de dentro de mim, mas que seja aquilo que o Espírito Santo coloque no meu coração. E interessante que apareceu esse testemunho. Esse testemunho é o seguinte: o nome do pastor é Telmo. Eu não sei, ele não falou qual é a igreja, talvez alguns de vocês tenham ouvido. E o pastor conta esse testemunho. Ele fala que na sua igreja, faltando 2 semanas para que fossem feitos os batismos, estava com um culto normal, a igreja já estava preparada para, em algumas semanas, receber o batismo, e no final do culto, um jovem o procurou. O pastor estava conversando com algumas pessoas, e esse jovem chegou ao pastor, cumprimentou o pastor, falou: oi, pastor, tudo bem? O pastor: não, tudo bem. Posso te ajudar em alguma coisa? E aí esse jovem perguntou para o pastor assim: pastor, olha para mim aqui, o que você vê? Aí o pastor Telmo olhou para ele e ficou meio desconcertado, porque não entendeu, afinal, o motivo daquela pergunta. E aí o pastor falou: me desculpa, mas eu não entendi. Aí o jovem repetiu: pastor, eu estou perguntando o que o pastor vê. Quando o pastor olha para mim, o que o pastor vê? Aí o pastor olhou para ele e falou assim: olha, o que eu vejo? Eu vejo um rapaz bonito, muito bem arrumado, muito educado, me parece muito inteligente. Aí o rapaz falou para ele assim: pastor, eu sou uma mulher, eu nasci mulher, há 8 anos eu tomo hormônios masculinos. Aí o pastor ficou impressionado, porque para ele de fato era um homem. E aí o pastor falou assim: mas tudo bem, mas de que maneira eu posso ajudar? Aí o rapaz falou para ele assim: pastor, já faz 3 semanas que eu venho na igreja e ninguém me obrigou a vir. Eu decidi vir à igreja. Já faz 3 semanas, ninguém me obrigou, ninguém me indicou, ninguém me falou nada, mas eu vim. E aí ele apontou para a piscina que estava preparada para o batismo que ia acontecer em 2 ou 3 semanas. E falou assim: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que me impede de ser batizado? Aí o pastor
pensou, orou, e aí o Espírito Santo colocou no coração dele aquela passagem que Filipe encontra um eunuco etíope em uma carruagem, lendo o livro de Isaías. Aí Filipe vai até ele e pergunta para o etíope se ele entendia aquela palavra, se ele sabia, se ele entendia aquilo que ele estava lendo. E aí então Filipe começa a ensinar a palavra, começa a falar de Jesus para ele. E aí Filipe senta com ele na carruagem, os dois vão a caminho, e no meio do caminho eles encontram um lago. E aí o etíope para a carroça e fala assim para Filipe: o que me impede de eu ser batizado nas águas, nesse lago? Aí Filipe falou assim para ele: se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nada te impede de ser batizado. Aí o pastor Telmo lembrou, o Espírito Santo colocou essa passagem. E aí ele fez a pergunta para este jovem. Falou: meu jovem, você crê que Jesus é o Filho de Deus? E aí ele falou assim: sim, eu creio. Eu creio verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Aí o pastor falou assim para ele: bom, então tá bom. Você quer se batizar? Então, deixa o seu nome aqui com a gente. Né? Mas o pastor talvez até nem colocou muita esperança naquilo. E se passaram 2 semanas, veio o dia do batismo, e segundo o pastor mesmo fala no testemunho, muitas pessoas foram batizadas, e eles estavam ali na piscina, o pastor Telmo e sua esposa, outros casais de pastores também, e uma fila de pessoas para serem batizadas. Eis que o pastor olha, e quem está na fila? Este jovem. Roupa de homem, postura de homem, estava lá na fila. Aí as pessoas vinham sendo batizadas e ia se aproximando a vez daquele jovem. E aí ele chegou a vez dele, ele foi em direção ao pastor Telmo e falou assim: pastor, o pastor vai me batizar hoje. Eu posso fazer uma oração? Aí o pastor Telmo falou, achou estranho, porque normalmente a pessoa quando vai ser batizada, ela é quem recebe uma oração. A pessoa não pede para orar, ela pede para fazer uma oração. Aí o pastor falou: sim, pode fazer. E a oração desse jovem foi o seguinte: falou: Senhor, hoje vai morrer um homem e vai renascer a mulher que tu criaste. E aí o pastor e a sua esposa começaram a chorar, e certamente outras pessoas também. E o pastor o batizou, falou: meu filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o pastor fala: ele mergulhou nas águas um homem e tirou das águas uma mulher. E ele fala que, saindo da piscina, esta jovem foi ao banheiro, colocou um vestido, colocou um brinco, se maquiou, voltou e participou do culto. E ele ainda fala que na segunda-feira, do dia seguinte, ela mudou o perfil no Twitter, colocou o seu nome de batismo, o nome de mulher, porque até o nome tinha mudado, e embaixo colocou o seguinte versículo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, não há nada que Deus não possa restaurar. Deus é especialista em restaurar sonhos. Então, irmãos, se você precisa de restauração, clame a Deus, busque a Deus. Basta tomar a atitude correta. Amém? Bom, irmãos, então, essa foi a nossa Escola Vida Plena de hoje. Eu quero terminar fazendo uma oração. Curve sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Pai, eu oro pela igreja, eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro por aqueles que precisam de restauração, Pai. Tu és o especialista, Pai, em restaurar vidas, em restaurar sonhos, em restaurar famílias, em restaurar planos, Pai. Eu oro, Pai, pela Tua igreja, pelos Teus filhos, Senhor, por aqueles que precisam de restauração, Pai.
Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa incomodá-los, Pai. Que usa pessoas, Pai, para que essas pessoas que precisam de ajuda, Senhor, que precisam de restauração, sejam alcançadas, Pai. Opera sobre a vida delas, Pai, opera um milagre, Pai. Restaura cada vida que precisa de restauração, Senhor. Restaura famílias, Pai, restaura casamento. Restaura, Pai, talvez pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, restaura, Pai, restabelece, Pai, porque o Senhor é o Deus que faz novo todas as coisas, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, Pai. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai, e que possamos estar sensíveis à Tua voz, Pai. Que possamos, ó Pai, a cada dia mais desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Que possamos a cada dia termos mais diálogo com o Senhor, Pai, Te buscar, Pai, e sermos cheios da Tua presença e do Teu Espírito Santo, Pai. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, amém.